O campo magnético solar tem um ciclo que dura em torno de 22 anos, dividido em duas partes de 11 anos. Durante os 11 primeiros anos, as linhas de campo magnético são arrastadas pela força de rotação do plasma no equador da estrela, que é bem mais forte do que em seus polos, fazendo com que essas linhas se embaralhem, ficando quase que horizontais ao equador e muito mais intensas. Assim, após essa fase, as linhas de campo magnético se tornam tão fortes que entram em erupção, até que elas começam seu processo inverso, formando arcos e explosões solares, que lançam grande quantidade de matéria extremamente quente para o espaço. Essas partículas lançadas para o espaço são chamadas de vento solar e podem atingir outros planetas, inclusive a Terra. Mas assim como o Sol, nós também possuímos um campo magnético, felizmente muito mais estável que o estelar, que nos protege do contato com essas nuvens de partículas, que de tão quentes poderiam secar a vida terrestre, assim como provavelmente aconteceu com Marte há muito tempo atrás. Devido à pressão desses ventos solares, as linhas de campo magnético voltadas para o Sol são muito mais curtas que o lado oposto, que se estendem por uma área muito maior. Graças à força e à interação das linhas de campo magnético, algumas partículas ficam confinadas entre as linhas, formando o que chamamos de cinturões de Van Allen. Essas partículas eletricamente carregadas são responsáveis por proteger a Terra da radiação estelar e espacial, embora estudos recentes descobriram um novo escudo protetor entre a Terra e o cinturão mais interno, chamado por enquanto de plasmasfera. Mesmo assim, os cinturões de Van Allen são barreiras em forma de rosca entre as linhas de campo magnético no equador e podem ser divididas em duas camadas. A camada mais externa tem maior espessura e está situada entre 13.000 e 55.000 km da superfície terrestre. É formada principalmente de elétrons. Já a camada mais interna é formada principalmente de prótons e se situa entre 1.000 e 2.500 km da superfície terrestre. Sendo assim, nosso estudo visa entender o comportamento entre as partículas espaciais e o campo magnético terrestre e solar. Para isso, criamos situações de interação entre campos magnéticos e o ferrofluido, fazendo uma analogia ao plasma solar que se choca com o campo magnético terrestre o tempo todo. No nosso experimento, nós observamos que o acoplamento entre um campo magnético estável e um campo magnético oscilante afeta a superfície do ferrofluido, e como o ferrofluido afeta o campo magnético, simulando o acoplamento do vento solar com o campo magnético terrestre. A pesquisa não só é importante para o entendimento e preservação da vida terrestre, e como já é sabido, nosso campo magnético possui uma fraqueza, chamada de Anomalia Magnética do Atlântico Sul, AMAS no português, e ela é produzida por uma aproximação do cinturão de Van Allen mais interno com a Terra. Assim, em uma certa localização do planeta, o nível de radiação é muito mais alto do que em qualquer outro no mundo. E o estudo também é importante para compreender e viabilizar a colonização de outros planetas, como Marte e até mesmo a Lua, nosso satélite natural.